Eu acredito que, assim como eu, você deve ter pesquisado muitos assuntos, vídeos, posts nas redes sociais, lido alguns livros referente à liberdade financeira. E o interessante é que durante todo esse tempo que eu busquei adquirir o conhecimento, ou pelo menos implementar isso no meu dia a dia, nas minhas finanças, o ponto-chave para que eu pudesse realmente entender o que é liberdade financeira foi alcançado quando eu consegui mudar a minha mente. E é sobre isso que eu quero tratar com você aqui nesse vídeo. Afinal, o que é alcançar ou chegar na tão sonhada liberdade financeira? Eu acredito que, assim como eu, você deve ter pesquisado muito conteúdo sobre. E, na verdade, o que fez eu conseguir alcançar e chegar nesse status de liberdade financeira foi uma mudança de mentalidade. E o que eu quero compartilhar com você aqui nada mais é do que a minha vida e o que eu fiz ou o que eu precisei mudar de hábito para conseguir alcançar a minha liberdade financeira. Por muito tempo, eu acredito que você também deve ter percebido isso. Esse termo ele foi vinculado a status. Liberdade financeira para você ter o seu carro dos sonhos, alcançar e comprar a sua casa no condomínio de luxo, viagens e viagens, isso é liberdade financeira. Eu acredito que tudo isso é válido e você deve sonhar, você deve planejar, você deve buscar a melhora da sua vida, do seu contexto, da mudança realmente que você planeja, sonha em alcançar. Mas eu digo por mim que por muito tempo eu era muito negligente em relação às minhas finanças. E para que eu pudesse alcançar a liberdade financeira, eu precisei mudar a minha mente, mudar a mentalidade em relação ao dinheiro. E como que eu consegui fazer isso? Como que a minha mente ela se abriu? Foi muito difícil porque a primeira coisa que vem na nossa mente quando nós recebemos o nosso salário ou algum valor ali expressivo é o senso de merecimento. Esse senso de merecimento é o que acaba atrasando e muito a nossa vida se não soubermos dosar isso com o passar dos anos. E todas as vezes que o meu salário caía, eu não tinha o hábito ali de fazer uma reserva, pensar no meu futuro. E eu falo isso com muita tristeza no coração, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. E esses dias eu estava fazendo um cálculo, se eu tivesse ali guardado 50, 100 reais por mês, a minha reserva, os meus investimentos hoje estariam em outro patamar. E eu me arrependo. E a ideia de eu começar a trazer alguns conteúdos aqui para a sua vida, para o seu contexto, é realmente fazer com que você desperte e não passe pelo que eu passei. Durante muitos anos, eu recebi o meu salário e automaticamente já pensava, eu mereço. Eu trabalhei, gastei minha energia, passei horas dedicando meu tempo ao meu ofício. E o porquê não comprar um tênis caro, uma roupa, trocar meu celular, comprar algo supérfluo. E o que eu quero trazer a você neste vídeo e neste tema especificamente é que a minha vida financeira era realmente muito conturbada. Eu comprava ali, até na minha época, eu não sei se vai ter alguém aqui dessa época, quando houve o lançamento ali do Air Max, Nike Air Max 90. Naquela época o tênis custava ali em torno de 450, 400 reais. E eu, como menor aprendiz na época, ganhava um salário ali de 750. E aí eu ia, pegava meu cartãozinho de crédito, parcelava, comprometia ali o meu salário durante 3, 4 ou 5 meses. E, além do parcelamento, eu tinha ali os meus gastos, porque eu queria comer um McDonald's, eu queria pedir ali um delivery, uma pizza. E quando chegava no final do mês, meu dinheiro já tinha ido embora, eu não tinha feito planejamento para o meu futuro, não tinha aplicado, não tinha investido, guardado sequer 10%. E durante muito tempo eu vivi isso e a minha mentalidade ela mudou quando eu me casei. A minha esposa ela realmente tem, né, uma ideia, um perfil, um viés de ser muito econômica e uma mentalidade de guardar dinheiro. E foi muito difícil para mim
virar essa chave, ter essa abertura de mente para que eu pudesse entender que a liberdade financeira ela seria alcançada através da mudança dos hábitos, da mudança de mentalidade que eu tinha em relação ao meu dinheiro. Porque para mim nada mais justo do que eu trabalhar o mês inteiro, suado, pegar o meu dinheiro e comprar algo que fosse me dar ali um prazer momentâneo, algo que fosse me trazer um senso de merecimento. E se você não nivelar isso na sua vida, se você não equilibrar isso na sua vida, esse senso de merecimento, ele vai te deixar cada vez mais pobre e vai atrasar muitos e muitos anos da sua vida. E voltando ali para minha história, eu parcelava e chegava a ter até alguns meses que eu ia e parcelava a fatura do cartão. Então pensa só, né, que bola de neve que virava. E por muito tempo eu segui dentro dessa ideia, dessa ótica, e o mais interessante também é um fator que é preponderante, né? Você tem o senso de merecimento, mas também você tem ali a ideia e na sua mente, o que as pessoas vão pensar? Poxa, todo mundo tá usando, todo mundo tem, era o que eu pensava naquela época. E isso fez com que eu me atrasasse financeiramente por um bom tempo. E você precisa libertar a sua mente dessa questão de comparação, dessa questão de achar que você precisa ter porque todo mundo tem, senão você vai ficar deslocado. E isso se aplica também na nossa vida adulta, porque eu acabei carregando isso, o senso de comparação, né? Eu trouxe aqui um ponto a respeito do senso de merecimento, mas eu acredito que o crucial de tudo isso é o senso que você tem de se comparar com outras pessoas. E as redes sociais, pelo menos nos últimos anos, eu tenho percebido muito isso. Ela traz esse senso de atraso, esse senso de comparação constante. E nós, muitas das vezes, entramos nesse embalo, né? Adentramos e falamos, não, eu preciso ter, eu preciso conquistar. E ao mesmo tempo que isso é correto, tudo no tempo certo é correto, nós precisamos controlar esse senso, essa vontade de ter, de conquistar, e o que é difícil. E a minha mente ela mudou assim que eu casei, assim que a minha esposa ela conseguiu trabalhar isso em mim, e através disso eu fui buscar conhecimento, eu fui buscar entendimento, porque eu já trabalhava no contexto financeiro, sabia lidar com o dinheiro dos outros, fazer recomendações de investimento, mas não sabia como administrar o meu próprio dinheiro. E isso foi algo que durante o passar dos anos eu fui analisando e pensando em formas de talvez virar o jogo, e isso só mudou quando a minha mente parou de querer se comparar e achar que está atrasado, de controlar o senso de merecimento e entender que eu preciso estabelecer uma pausa para pensar no meu futuro daqui para frente. Porque se você não tiver esse despertar na mente, mentalidade é o que vai fazer você virar esse jogo da liberdade financeira. E no começo do vídeo eu trouxe, né, que essa questão de liberdade financeira ela foi vinculada por muito tempo em relação ao status, o que traz esse senso de que nós precisamos ali sempre estar atualizado, sempre com o melhor iPhone, sempre com o melhor sapato, o melhor tênis, sempre ali com o carro do ano. E em contrapartida, o que eu acredito que faz sentido e o que me libertou é realmente, em algumas situações, você poder ali comprar, poder fazer a troca e ter o dinheiro para fazer isso à vista. E uma frase que eu escutei muito e ficou gravada em mim, isso em relação a bens, do que adianta você ter um carro que, por exemplo, você tem que pagar o IPVA parcelado. Claro, há situações ali que se você tem o dinheiro e talvez você tenha um investimento ou algo nessa linha, talvez faça sentido parcelar, ok, mas o que adianta você ter um carro que, por exemplo, você não vai conseguir
pagar de forma integral o IPVA. Isso foi uma frase que eu escutei em uma de algumas conversas, né, que eu sempre tenho em relação a finanças, e faz total sentido. Isso se aplica a vários contextos nas nossas vidas. E eu acredito que para que a gente possa mudar, libertar a nossa mente, entender e alcançar a liberdade financeira, ela precisa começar dentro da sua mente. Nós vivemos hoje em um mundo 100% tecnológico, 100% de redes sociais. E se você entrar, né, nesse redemoinho de comparação, nesse redemoinho de querer sempre estar atualizado, sempre buscando algo para que você se satisfaça, você vai chegar num patamar da sua vida que você vai olhar para trás, assim como eu, e vai se arrepender de não ter pensado no futuro. E aí o que eu fiz para que eu pudesse realmente começar a poupar, a guardar dinheiro? Simplesmente segurar os gastos. É realmente parar para pensar e ver se o que eu estou querendo faz sentido. É difícil controlar a vontade de gastar, a vontade de querer comprar. Eu entendo, e para mim foi muito difícil. Mas a partir do momento que eu consegui nivelar isso na minha vida, o senso de merecimento, o senso de estar atrasado ou o senso de comparação, e pensar no meu futuro e pensar em realmente montar uma reserva de emergência mínima, e a partir da reserva de emergência montada você conseguir montar uma carteira de investimentos, diversificar o seu patrimônio, a partir disso eu consegui alcançar a liberdade financeira. E para mim hoje a liberdade financeira, ela é eu poder comprar ali um celular à vista e não parcelado em 18 ou 21 vezes, é eu conseguir pagar o IPVA do meu carro de forma integral e ainda conseguir um desconto por isso. É realmente eu, se necessário, precisar fazer qualquer coisa que englobe o quesito financeiro, eu não me preocupar. Poxa, será que eu vou parcelar? Será que eu vou ter que pegar um empréstimo? O que eu vou fazer? A liberdade financeira, ela é um estado de paz de espírito, que eu acredito que assim que você mudar a sua mentalidade, conseguir alcançar esse patamar, você também vai alcançar essa paz de espírito. Meu nome é Eric e nesse canal eu vou falar sobre finanças pessoais e educação financeira. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.